Boa noite a todos. Vamos nesse momento então serenar nossos corações. Vamos primeiramente saudar o nosso guia espiritual, companheiro de jornada. Vamos saudar a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos recebe de braços abertos e com seu carinho de mãe nos conduz até seu Filho Jesus, nosso irmão fraterno, nosso modelo e guia, que também nos recebe de braços abertos e nos abençoa. E juntos vamos até Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, a quem humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, mais uma vez, dando boa noite a todos que estão conectados nesses trabalhos da quarta-feira. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem relacionada ao perdão, como título: Jesus, Mestre do Perdão e da Redenção. O ensino de Jesus ele está muito centrado na questão do perdão. Há várias passagens no Evangelho onde Jesus invoca essa questão do perdão como uma atitude fundamental do cristão. Tanto que a gente acabou de fazer o nosso Pai Nosso, está claro ali quando Jesus diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma questão de reciprocidade que existe entre Deus e nós. Nós temos que fazer a nossa parte no perdão para receber essa reciprocidade de Deus, que Ele está sempre oferecendo isso. Nós é que muitas vezes faltamos com essa questão. No livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Os espíritos respondem com uma resposta bem simples: o nome Jesus. Então, ele é o nosso modelo e guia para nós ascendermos no caminho da perfeição. A partir da nossa transformação moral, a partir desse momento a gente tem condições de ascender espiritualmente. Então, nesse sentido, Jesus, nas suas palavras que a gente pega no Evangelho, que a gente lê no Evangelho, ele evoca muito a questão do perdão que leva à redenção. A gente vai encontrar essas passagens, como por exemplo, o apóstolo Pedro pergunta a Jesus, em certa passagem em Mateus, a gente vai encontrar esse texto, né? Quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes pecará meu irmão contra mim que eu lhe hei de perdoar? Será 7 vezes, como estava escrito no Antigo Testamento? E Jesus diz: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é muito mais. O perdão que a gente tem que oferecer é muito maior do que se estava escrito naquele tempo, para a lei que eles tinham. Jesus está trazendo algo mais. Ele está dizendo que a gente deve perdoar muito mais. E em seguida ele conta uma parábola para colocar essa questão do perdão, né? Como a gente deve trabalhar a questão do perdão e por que a gente tem que perdoar. Então ele conta: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Ele contou muitas parábolas tentando explicar para nós o que é o reino dos céus. Então ele sempre colocava uma história para a gente fazer essa analogia, o que seria o reino dos céus, com essas histórias, né, que são as parábolas. Então ele conta: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E começando a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos naquela época era uma fortuna.
A gente está falando hoje de milhões, milhões. É uma fortuna gigantesca. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Quer dizer, perdoou aquela dívida assombrosa, gigantesca, porque ele teve compaixão daquele servo e perdoou a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 denários. 100 denários era muito pouco dinheiro. A gente está falando de algumas dezenas de reais, por exemplo, no nosso tempo hoje, traduzindo esse valor para a nossa atualidade. E segurando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: tenha paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Então ele não teve nenhuma compaixão que ele recebeu do Senhor dele, não teve para aquele outro que lhe devia muito menos. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que ele devia. Então Jesus afirma, terminando a parábola, dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Isso a gente encontra em Mateus, no capítulo 18. Em outra passagem, Jesus é também categórico, reafirmando a questão do perdão. Porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará os vossos pecados. Isso a gente encontra em Mateus, no capítulo 11. Então aqui está a gente também a clara reciprocidade da questão. Se a minha iniciativa de perdoar é bem feita e é bem sucedida, então Deus tem essa reciprocidade com nós. Se a gente não tiver essa atitude, essa iniciativa do perdão, de perdoar as pessoas, as suas ofensas ou aquilo que elas nos prejudicaram, isso a gente não pode esperar de Deus. Jesus é muito claro nisso, nessa questão. Então, tem essa questão importantíssima do perdão. E o que seria, na verdade, o perdão? Se a gente fizer uma pesquisa, olhando o que seria essa definição de perdão, nós encontramos que o perdão, em um sentido psicológico, é o processo intencional e voluntário. Ou seja, o perdão não é uma simples atitude, ele envolve um processo. Processos denotam sempre tempo. Então, perdão é diferente de desculpar. Perdão envolve outras questões. Então, a definição é processo intencional e voluntário, ou seja, parte da pessoa ofendida essa intenção e tem que ser voluntário, nunca pode ser mandatório, pela qual alguém que pode ter se sentido inicialmente injustiçado, vitimizado, prejudicado ou machucado, passa por um processo de mudança de sentimentos e atitudes em relação a um determinado ofensor, por suas ações, e supera o impacto da ofensa, falha ou erro, incluindo emoções negativas, como ressentimento ou desejo de vingança. Então, o perdão é um processo que tem como objetivo superar o impacto da ofensa, nosso orgulho, quando a gente está com orgulho ferido, as emoções, os sentimentos ficam totalmente deteriorados, nós sofremos um grande impacto, e o primeiro impacto e o que
a primeira coisa que sobressai é a questão do ódio e da raiva. Então, o perdão é esse processo de superar esse impacto, né, que inclui essas emoções negativas, como o ressentimento ou o desejo de vingança, que é o primeiro sentimento que nós temos quando a gente sofre um grande abalo por uma pessoa ter feito algo para nós. Nós temos primeiro essa vontade de revidar, né, que seria um desejo de vingança, e depois, assim que o tempo vai passando e não há o perdão, fica aquela questão do ressentimento, que é um processo aberto, é como se fosse uma ferida que não foi cicatrizada. Então o perdão envolve toda essa questão, desde evitar o abalo imediato, né, e também com o tempo se livrar desse ressentimento. Então o processo, o perdão é um processo complexo, né? Não é só uma atitude rápida, instantânea, como se fosse uma desculpa em si. Então, o perdão é diferente de tolerar, né? Ou seja, aceitar e respeitar as diferenças que existem entre nós, né? Entre as pessoas. Desculpar, que é não considerar o ofensor como responsável pela ação. Esquecer. O perdão também não é um indulto. E ele também ultrapassa a questão da reconciliação. Então, o perdão em si é um processo mais complexo. Ele é diferente da questão de tolerar uma pessoa, porque a gente pode, às vezes, conviver com a pessoa tolerando ela, mas no fundo tem um ressentimento que a gente não perdoa ela. Às vezes a gente desculpa uma pessoa que nos faz alguma coisa, mas isso não envolveu o perdão, porque continua aquela questão do ressentimento, aquela mágoa que a gente carrega. Então, efetivamente, o perdão não aconteceu. Então, perdão é diferente das questões de tolerar e desculpar, ou até mesmo esquecer, né? A gente tem aquele esforço para tentar esquecer aquela situação, mas na verdade a gente não fez o perdão. O que a gente está tentando fazer é esquecer, né? Então, nesse sentido, o perdão é mais complexo, né? Então, até a questão do indulto, né, que geralmente aí é uma questão já de autoridade legal, a questão de a pessoa receber perdão por uma dívida que aconteceu. Então essas coisas são diferentes. Então perdão é mais complexo do que simplesmente tolerar, desculpar, esquecer ou se reconciliar com a pessoa, sentindo ainda essas questões da mágoa e do ressentimento que nós temos, né? Então, isso é uma história interessante, que é do Chico Xavier, que a gente conhece bastante a sua vida, né? E certa feita, o Chico Xavier, quando ele era funcionário lá da Fazenda Modelo, em Minas Gerais, que trabalhava todo dia, ia para o trabalho e voltava. Certa época, o irmão dele faleceu, o irmão mais velho, e deixou para ele um cachorro, né? Um cachorro já meio velho, já doente. E o Chico tratava aquele cachorro, amava aquele cão, né? Adorava aquele cachorro. Então, o cachorro, apesar de estar tão doente, o Chico perdia às vezes horas depois que voltava do trabalho cuidando daquele cachorro, dando comida, dando remédio. Todo dia isso, né? E a irmã do Chico, vendo aquela situação, ficou com pena do Chico, né? Aquela situação de ele ter que cuidar o animal daquele jeito, gastar dinheiro com o animal, o tempo que ele investia no animal. Ela achou uma solução. Vamos dar uma solução para esse caso. Foi lá e mandou sacrificar o cachorro. Quando o Chico descobriu que ela tinha feito isso, ele ficou muito magoado com a irmã, muito magoado, mas não demonstrava isso, né? Desculpou ela e tudo, mas no fundo ele carregava essa mágoa e esse ressentimento pela atitude da irmã. Passado um tempo, né, o Emmanuel chegou para o Chico e disse: Chico, nós estamos com um problema aqui com o trabalho que você está fazendo, nas psicografias, etc., por causa dessa sua mancha no coração. Ele falou: que mancha? Esse ressentimento e essa mágoa você carrega da sua irmã por ela ter feito aquilo que ela fez com o seu cachorro. E o Chico: eu tento, mas eu não consigo me livrar disso, né? E aí perguntou para o Emmanuel: o que eu faço, né? E o Emmanuel disse para ele, né? Olha, tem uma solução. A solução vai ser: descubra o que ela mais gostaria de ter na vida. Aí o Chico foi lá e descobriu que ela era
era uma costureira, então ela queria ter uma máquina de costura. E daí o Emmanuel disse, então o Chico vai lá e compra uma máquina de costura para ela. Mas custava uma fortuna. Aí o Chico foi lá, fez o sacrifício, comprou a máquina, pagando em várias prestações com seu salário pequeno que tinha no trabalho. Chegou e no momento que ele deu essa máquina para ela, do coração dela partiu tanta alegria que simplesmente tirou a mancha escura que o Chico carregava no coração dessa mágoa que ele sentia por ela. Então foi essa lição, né, que Emmanuel deu para Chico Xavier do verdadeiro perdão. Ele deu aquilo para ela e ela com a sua alegria tirou aquela mancha do coração que o Chico tinha. Então essa questão da mágoa e do ressentimento, elas vão se acumulando como se fossem detritos, né? Nosso coração, nosso organismo, à medida que a gente não pratica o processo do perdão. Então, nós precisamos fazer isso incondicionalmente. O perdão é uma atitude incondicional, ou seja, incondicional quer dizer, a gente não pode exigir nada para fazer isso. Que a pessoa mude, que a pessoa peça desculpa. Não, a gente tem que partir de nós. Então, isso é um processo incondicional. E essas mágoas a gente precisa se livrar. Essa mágoa e esse ressentimento, que é a questão do perdão não realizado, né? Kardec também coloca no capítulo 10, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo relacionado bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Ele diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ou seja, a primeira característica da pessoa que perdoa é que é a pessoa que tem misericórdia, ou seja, um coração com compaixão, né? Quer dizer a palavra misericórdia. Então ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E o ódio e o rancor denotam almas sem elevação, nem grandeza. Então aqui na questão, né, Allan Kardec está colocando claro. Alma que sem elevação e sem grandeza, ela guarda ódio e guarda rancor. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que para acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Veja só. Então a alma não elevada, uma alma sem elevação, ela é ansiosa, de sombria suscetibilidade, ou seja, a pessoa tem muitos melindres, porque tem um orgulho muito grande, então qualquer coisa a ofende. E é cheia de fel, né? de raiva e de ódio, né? Enquanto a outra é elevada, é aquela que pratica o perdão, ela é calma e tem toda mansidão e caridade. E continua, né? Às vezes a gente ouve, as pessoas dizem, essa falta foi tão grave, tudo a pessoa fez para mim, eu nunca perdoarei. Mas essa pessoa, né, se não for condenada pelos homens, vai ser por Deus. Com que direito ela vai reclamar perdão de suas próprias faltas, que a gente está fazendo todos os nossos dias? Estamos sempre errando, né, nossas faltas diárias e pedindo perdão. Como a gente vai pedir esse perdão se a gente não faz isso, né? Então Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? O próprio Jesus foi o exemplo disso, né? Ele era acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, mas toda vez ele demonstrou, em todas as ocasiões, das ofensas todas que ele recebia, ele mostrava a questão do perdão. Então, ele sempre trabalhou pela vitória do amor, com mais alto grau de idealismo, né? Então, e essa questão de Jesus ser o mestre do perdão e da redenção, a redenção nossa, na verdade, é o amor, né? A gente se redimirá como espíritos falíveis que somos, quando a gente souber amar como Jesus amava, né? Então essa é a questão da redenção. Então, nesse sentido, as palavras de Jesus nos colocam essa questão sempre do perdão, né?
que é fundamental, porque o perdão, na verdade, é uma forma de nós cortarmos as relações ruins e más que nós temos com as pessoas. É o perdão. Ele simples, porque uma forma de unir as pessoas, de unir elas da forma errada, é a questão do não perdão. Então a gente vai sempre ficar se encontrando essas pessoas que nós temos esses problemas com ela nas nossas existências. Enquanto a gente não fizer a atitude do perdão, a gente não tem essa questão de separação, né? A gente vai ter sempre essas pessoas, sempre esses conflitos com determinadas pessoas, porque a gente não teve essa capacidade de perdoar. Então isso vai sempre retornar para nós até que a gente tenha essa força para fazer o perdão, né? E nos livrarmos dessas mágoas, né? Desse sentido que o perdão acaba toda essa mágoa, esses ressentimentos, eles são cargas que a gente carrega e que nos prejudicam muito, né? Tem até uma historinha de um professor que certa feita foi ensinar os alunos a questão da mágoa e do perdão, né? Por que a gente tem que perdoar? Ele pediu que todos os alunos lá trouxessem, cada um deles, um saquinho de batatas. Aí todos trouxeram, aí ele disse, em cada batata que vocês pegarem, cada batatinha que vocês pegarem, vocês colocam o nome de uma pessoa que vocês tiveram mágoa, tem algum problema, tem algum ressentimento e etc. Aí cada um foi lá, escreveu, fez o seu saquinho. Aí ele pedia que eles carregassem esse saquinho com eles para onde eles fossem durante a semana. Aí eles carregavam o saco para tudo que é lugar, aquele saquinho de batata. Uns tinham um saco pequeno, outros tinham um saco muito grande, né? Porque se incomodavam com muita gente, né? Eram pessoas muito melindrosas, etc. E foram carregando aquilo. Imagine você, o tempo vai passando e aquelas batatas, o que vai acontecer com elas? Vão apodrecer. Então, esse sentido também, além de carregar esse fardo, que é o não perdoar, nós temos ainda essa questão de essas energias negativas do ressentimento, às vezes do ódio, nos afetam. Então a gente fica com a nossa mente perturbada e obcecada com aquela questão, e a gente acaba esquecendo o mundo e as coisas do mundo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, porque temos sempre essa questão da obsessão com aquilo que a gente não consegue suplantar, que é a questão do perdão. Então as batatas, né, que a gente carrega, elas vão apodrecer, isso vai nos prejudicar muito. Então esse sentido é que essa lição, que a gente pensa que a gente carrega essas mágoas, esse ressentimento, porque a gente não faz o exercício do perdão, o exercício profundo do perdão, né, que ultrapassa, que faz todo esse processo, né, de perdoar a pessoa e aceitar a pessoa, os erros que ela teve, e nesse sentido que Jesus falou, de perdoá-las completamente. Então essa história, né, do professor com os alunos quis mostrar isso, que é um peso que a gente carrega no nosso dia a dia, esse saco de batatas, esses sacos de mágoas e ressentimentos, e isso vai apodrecendo e vai nos influenciando de maneira não positiva, né? Vai deixando a nossa vida em pior situação. Então nesse sentido ele passou esse ensino aos alunos, a importância do perdão, que é nos livrarmos desses sacos que a gente carrega, como Jesus falava, né? Certa feita ele disse que o jugo dele era leve e o fardo era suave. Nesse sentido, quando a gente perdoa as pessoas, nós tiramos das nossas costas esses fardos dessas mágoas, esses ressentimentos que vão nos deixando sempre para baixo, cada vez mais em padrões vibratórios mais baixos. Então Jesus falava nesse sentido, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, porque a pessoa que perdoa, ela está livre desses fardos, né? Esses fardos que nos prejudicam, que principalmente é a questão da raiva e do ressentimento, da mágoa, etc. Então, basicamente, essa era a mensagem desta noite, que eu gostaria de trazer para vocês, a questão da importância do perdão, que é fundamental para nós evoluirmos e deixarmos essas bagagens pesadas que a gente carrega, que a gente tem que deixar para trás, através do perdão, do verdadeiro perdão, né? O perdão que Jesus ensinou,
e é fundamental para a nossa evolução espiritual, para a nossa ascensão como espírito, para deixarmos mais leve, é nos livrarmos desses pesos, que é a questão das mágoas, dos ressentimentos. Então, encerrando então essa nossa preleção desta noite, eu convido a todos novamente a serenar os corações. Vamos nesse momento então agradecer ao nosso guia espiritual, companheiro de jornada. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, e vamos nesse momento então tirar ao nosso coração nossas melhores vibrações, nosso amor, e enviar a todo o planeta Terra em nome da paz. Vamos enviar essas vibrações a todas as pessoas que estejam passando por dificuldades físicas e espirituais. Vamos pedir que essas vibrações alcancem aquelas pessoas de nossas famílias, aquela pessoa que vem na nossa mente nesse momento. Vamos pedir que essas vibrações retornem para nós, nos fortalecendo nossa reforma, nossa transformação interior, e que os amigos espirituais levem essas vibrações a quem mais necessite nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado.